E o pastor Guerra trouxe aqui o texto que nós vamos falar, né, sobre hoje, que é Romanos 8, 26, que é o texto base a respeito disso, que o Espírito Santo, então, ele intercede por nós. Amém? Então nós vamos ler Romanos 8, 26 e 27, que ele completa isso. Fala assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu quero só deixar aqui registrado, né? Você quer mandar sua observação, sua dúvida, sua pergunta, @Clínica da Alma, nosso Twitter. Estou com aqui na mão o tablet, então beleza. pode mandar que eles já... Aqui é bate pronto, já amém, isso recebe. mesmo. Vamos explicando aí, o que é interceder? Isso. Eu acho que a gente pode começar explicando o que é interceder. A palavra interceder, bem dizer, é tomar o lugar, né? A hora que a pessoa ela não tem condições, ele vai e toma o lugar daquela pessoa na intercessão. Intercessão é tomar lugar, é pegar o lugar. E quando a pessoa não tem condições, aí ele vai lá e pega o lugar. Muitas vezes você está passando por situações muito difíceis, né? Ou circunstanciais, ou até chega existenciais. Você já está naquele sufoco mesmo, você não consegue orar, não consegue mais ter ligação, não consegue ter contato com Deus, não consegue entrar no mundo espiritual. E o Espírito Santo vem e intercede com gemidos inexprimíveis. Ele vai tomar aquele momento ali que a pessoa está naquela aflição, né? Muitas vezes a pessoa grita socorro, ou então entra no silêncio, né? E o Espírito Santo vai interceder. Vai direcionar aquilo que a pessoa está sentindo naquele momento. Como que vocês veem isso lá na Clínica da Alma? Na prática mesmo, né? Na hora que vocês estão ministrando, né? Na vida da pessoa. Tem tantas coisas que Deus, né? Ele revela naquele momento. Sim. É uma intercessão, mas tem coisas que se não for o Espírito Santo para interceder por você, para fazer, você não vai saber, né, pastor? Claro que não. Não, gente. É como o pastor Guerra acabou de dizer, interceder significa ficar no lugar de. E a gente, como você falou na clínica, nós temos algumas experiências que são muito interessantes, onde o Espírito nos coloca no lugar de determinada pessoa em determinadas situações. Além do Espírito Santo, ele trazer o discernimento dentro de todas as características que a gente já falou aqui, nos ensinando, nos guiando, né, nos mostrando o caminho, dando a nós as estratégias. Há determinados momentos que há uma intervenção direta do Espírito exatamente nessa situação de interceder, de ficar no lugar de e nos colocar muitas vezes no lugar daquela pessoa, né? Eu quero fazer uma conexão desse assunto de hoje com o assunto que nós discutimos ontem. Claro. Né, com relação ao guiar. Muitas vezes a gente fica esperando que o Espírito Santo venha e nos guie e fale conosco de uma maneira sobrenatural. Isso acontece? Sim. Mas pode acontecer do Espírito Santo usar uma outra pessoa para fazer aquilo, para dar a direção. Ontem mesmo a gente estava discutindo a situação de quando Davi foi perseguir os inimigos que saquearam a cidade de Siclac. E ali no meio do caminho, depois que ele tem uma palavra específica de Deus, pode persegui-los, porque eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos e você vai restituir tudo aquilo que foi roubado, né? Entendendo que eles estavam antes no momento de extrema amargura, né, a ponto de querer apedrejar Davi, mas Davi se repõe. Então é uma história linda, interessante. E quando Davi está caminhando já com o seu grupo, cansado, ele encontra um servo escravo de outra nação, moribundo no meio do caminho. E é aquela pessoa que Deus tinha
programado para ficar no meio do caminho para conduzir Davi ao acampamento dos inimigos onde Davi passou a ter a vitória. Então, muitas vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade que vem do Espírito, Exatamente. sabe? De entender que naquele momento Deus está usando, o Espírito Santo está usando aquela pessoa. E nesse processo, né, de intercessão, nesse processo de cura, muitas vezes isso é necessário. A gente se colocar como escravozinho qualquer no meio do caminho de alguém, mas... É como se colocasse na brecha da pessoa, né? Exatamente. Tem um muro e um buraco. Isso. Você vai lá e tampa aquele buraco, você fica na brecha, não é, pastor? Seria Exatamente. isso? Na realidade, é isso. A intercessão. A intercessão ela funciona dessa funciona forma. assim. E vale a gente ressaltar, Carol, que por que nós escolhemos esse tema, por que nós estamos abordando e trazendo, usar essa expressão, vamos dizer assim, não é característico, mas as manifestações do Espírito Santo, a forma dele se manifestar no corpo de Cristo, para as pessoas entenderem que a igreja ela funciona como um corpo. O Ministério Clínico da Alma, ele não é um braço solto andando sozinho. Isso. Né? Ele está conectado a um corpo, uma grande engrenagem chamada igreja, corpo vivo, né? Que é a igreja de Cristo, que é um organismo vivo, não é uma organização estática, uma coisa hermética que não se movimenta, que não tem vida. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas chegam ali, elas chegam feridas, machucadas especificamente lá no ministério, e elas projetam em alguém, em uma pessoa especificamente, como se fosse aquela pessoa que vai resolver o meu problema. O salvador da pátria. E isso não existe, porque na realidade, por isso que a gente chama ministério, porque são vários membros que conectados, juntos, trabalhando para o mesmo propósito, desenvolvendo trabalhando o mesmo foco. Deus pode me usar uma parte, pode usar o Guerra na outra parte, o Rogério na outra parte, ou seja, e outras tantas pessoas que compõem esse organismo vivo, que faz com que a pessoa ela vai ser restaurada pela graça do Senhor, usando os vários membros e várias formas da manifestação, ou seja, do Espírito Santo de Deus através da igreja. Então, muitas vezes as pessoas nos veem aqui, Carol, e aí então elas chegam lá na Clínica da Alma e elas dizem assim, ou quero ser atendido pelo pastor Rogério, ou pelo pastor Rogerinho, ou pastor Guerra. Assim, eu quero falar com um dos três que aparece lá na televisão. Vocês vão aqui, são representantes de toda uma equipe. E às vezes dá até uns barracos. Porque imagina se todo mundo viesse. A gente, os apresentadores, a gente ia ter que sair, porque não ia caber todo mundo às aqui. vezes até surgem uns barracozinhos assim, no sentido que, não. Entendi. Não, quem é você? Não, você não aparece na televisão, então não quero. Então, mas na realidade, né, o processo todo, Deus usa quem Ele quer. Isso. Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. E por isso que Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis em favor da igreja, em favor da minha vida, em favor da nossa vida, em favor daqueles que estão passando e vivendo circunstâncias extremamente delicadas. Até porque, né, nós sabemos que o Espírito Santo ele quer que nós sejamos livres. Isso. Então ele não quer que a gente fique preso a homem nenhum, Exato. a situação nenhuma, a ninguém. Então vocês vêm representando e é muito importante falar, né, que na nossa igreja, né, as pessoas que estão envolvidas naquele ministério, elas são capacitadas para estar lá. Quem que capacita? É Deus. E aí eles se preparam, Claro, né? é E a aí nossa passam parte. lá por todo o processo, aí Deus confirma, aí vocês chamam, né, pastor? Claro. Para fazer parte dessa equipe. Enfim, então é Exatamente. importante, porque às vezes a pessoa vê, existem referências, Sim. né? Só que nós não somos onipresente, onipotente, nem onisciente. Graças então não a dá. Deus, né? Graças a Deus não somos, né? Porque... Então, por isso que Deus divide até para que, Exatamente. né, não fique tão pesado. Claro. Né? E é importante a gente falar isso aqui para ninguém, né, você não ficar preso a Por isso que enganos. Nós mudamos de cadeira aqui. É, por isso nós Nós- mudamos hoje. Não existe lugar cativo. Isso. Não tem cadeira cativa, não. Agora, eu acho que é legal a gente falar, porque interceder, o Espírito Santo intercede. Claro. Só que na Bíblia, nós tivemos várias pessoas que intercederam. E nós podemos ter essa postura de intercessão. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso Eu queria também. só colocar uma coisa aqui na questão de visão.
que tem uma frase que fala assim, a pedra ela pode ser a menor possível, que nós, com os nossos olhos, não conseguimos enxergar todos os lados dela. Mas o Espírito Santo consegue. Você entendeu? Verdade. Muitas vezes aquele ladinho ali que está machucado da pessoa, o Espírito Santo alcança. Exatamente. Que ninguém está sabendo. Né? Ninguém consegue alcançar, né? O Espírito Santo vai lá. E na área de cura, muitas vezes o Espírito Santo nos revela o problema da pessoa que ela não consegue colocar para fora. Através de sonhos, de revelação, né? De visão. Então o Espírito Santo nos mostra aquele ladinho que a gente não está vendo. Exatamente. Então a pedra pode ser pequenininha. Eu Nós vivi olhamos uma assim. experiência dessa em uma ministração, quando as meninas estavam ministrando, era a equipe do pastor Ronaldo, o pessoal do Rema, era até a Soninha, um beijo pra ela. É uma benção. E a Cida, as duas. E aí, um momento, eles oravam e viam que aquilo não tinha sido desfeito. Até que o Espírito Santo trouxe nessa impressão no nosso espírito que tinham feito uma ministração na minha vida enquanto eu dormia. Ó, Eu estava dormindo na casa de uma amiga e aí eu fui ministrada enquanto eu dormia. Ou seja, eu nunca saberia. Nunca saberia, porque eu estava Sem dormindo. E chance. quando eu durmo mesmo. Igual pedra. Igual pedra. Então, Só que não é pedrinha, não, pedrona. isso. E aí depois que o Espírito Santo revelou, aí elas fizeram essa ministração direcionada. Tremendo. Acabou. Ai, que Glória a bênção. Deus. Olha Glória que- a Deus, amém. Não, é incrível. E Deus usa, assim, as coisas simples, muitas vezes, e outras pessoas que não sabem nada da vida da gente, né? Isso. E revela, e que aquela revelação vai trazer interpretação para um outro, que vai trazer testificação no coração do outro. E aí, essa é a sinergia, que a gente pode usar essa expressão, né? Que acontece no corpo de Cristo. Então, assim, talvez não é aquela pessoa que está lá na frente, mas talvez alguém está na retaguarda que Deus vai usar e vai complementar. Então, isso é tremendo, essa questão. Então, a intercessão, já que você perguntou, né? Ou seja, de pessoas que intercederam, a intercessão é um processo que não pode faltar em momento algum, né? Então, é óbvio que se faz essas orações, intercessões. Por exemplo, as pessoas que eu atendo, obviamente que eu oro por elas, né? Tem, ontem, inclusive, a Josi trabalha conosco, mostrou assim, uma pilha, né? Nós estávamos lá, nós temos uma pilha de questionários de pessoas que estão aguardando e preencheram, e a gente, assim, não conhece aquelas pessoas, então a gente ora pedindo que o Espírito de Deus já vá ministrando naqueles corações, e o dia que ela fosse ser chamada para ser atendida, no grupo, ou mesmo em alguns casos individualmente, essas pessoas o Senhor já vai destravando tudo que está travando, já vai trazendo revelação de tudo que está encoberto. Para quê? Para que essas pessoas sejam completamente livres e tratadas, né? Então, a dimensão, até mesmo na intercessão, você sabe disso, Carol, muitas vezes o Espírito Santo nos conduz a orar, a interceder por pessoas que a gente até não conhece. E várias situações que já aconteceram e testemunhos que se ouviu de pessoas que foram, né, alcançadas através de uma intercessão. Quando você se disponibiliza, você diz: Senhor, o Senhor quer que eu ore por quê hoje? Por quem? Quais são os motivos que o Senhor quer que eu ore? E quando a gente disponibiliza, o Espírito Santo nos conduz. Às vezes nós estamos orando por alguma coisa, paramos de orar, o Espírito Santo traz a memória, ou põe a figura da pessoa na nossa frente e a gente entende que é para interceder por aquela pessoa e às vezes a gente não sabe o que é, mas a gente começa a orar. E muitas vezes o Espírito Santo direciona e diz: olha, o problema é esse que está acontecendo. Então, ora, intercede. E aí a gente intercede por aquilo, porque uma ordem que veio da direção, melhor, do Espírito Santo de Deus, para aquela pessoa. Às vezes a gente nem conhece, nem sabe, tem acesso à vida da pessoa. Mas por quê? Porque quando a gente está livre, como você falou, o Espírito Santo nos conduz a orar por pessoas, situações, às vezes imagens que a gente tem, visões que o Senhor dá, e a gente fica assim: Senhor, mas é isso mesmo? Não é? Mas é interessante, né? As aventuras na intercessão.